Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Casale.com no curso de Angular 2. Essa é a aula 7 Templates. E o objetivo dessa aula é apresentar os recursos de template utilizados pelo Angular 2 para manipular o HTML da página, tornando os dados dinâmicos. Então, ao término dessa aula, você aprenderá a utilizar os recursos que o Angular 2 provê para manipulação do HTML e a criação aí de templates das nossas views. Então, aqui o conteúdo da nossa aula, nós vamos falar um pouco da definição do templates, falar sobre interpolação, eventos, atribuições one-way e two-way binding, classes, estilo CSS e o ngClass, condicional com o ngIf e iteração com o ngFor. Essa aula ela tem o objetivo mais de sumarizar os conhecimentos que nós já viemos aprendendo em todo o curso, porque a maioria dos recursos aqui apresentados nessa aula, nós acabamos usando já no passado aí na criação das outras aplicações. Mas aqui nós vamos entrar um pouco em mais detalhes sobre cada um dos tópicos para você entender melhor, tá? Então, eu estou aqui com o arquivo da aula 7, template do site. Eu vou então aqui no meu console, eu já estou no diretório dele. Então eu vou executar aqui o meu npm install. Vamos ver aqui. Isso aí eu vou deixar ele baixando as dependências do Node, como nós fazemos em todas as aulas. E agora sim eu vou começar a falar aqui do primeiro tópico, definição. Então, basicamente, o Angular 2 ele utiliza o HTML para compor a interface. E como a interface do Angular ela é dinâmica, então ele precisa ter alguns métodos ou modos de conseguir manipular esses elementos HTML da tela de forma que os dados sejam dinâmicos. E então o que ele faz é manipular o DOM HTML. O DOM HTML nada mais é do que toda a árvore, a estrutura do código HTML da página. Então, por ele ser uma árvore, ele é composto, né, de nós, pais e filhos. Então, o Node consegue navegar, iterar, adicionar itens, remover itens. Então, são esses recursos que nós vamos aprender agora, como manipular esse HTML do Angular. Então, o primeiro que nós vamos falar aqui é interpolação. Que a interpolação é o modo mais simples de interação com HTML, porque basicamente ele vai exibir um valor na tela. Ele utiliza as chaves duplas para receber uma expressão, uma string ou qualquer outra função que você queira processar para exibir um valor na tela, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Antes de fazer esse exemplo, eu vou aqui para baixo e vou comentar o que não é possível na interpolação, porque a interpolação nós vamos ver nos exemplos que é possível adicionar expressões ou adicionar um valor de um atributo do componente para exibir na tela, chamar uma função, porém ele não é tão completo, ele não aceita tantos recursos assim que não fariam sentido mesmo para ele ter. E esses recursos que ele não aceita na hora de exibir alguma informação na tela são operadores de atribuição. Então, você não pode adicionar, criar uma variável dentro desse bloco de chaves duplas. Você não pode usar o operador new, então você não pode instanciar um objeto. Você não pode usar o ponto e vírgula para adicionar mais de uma funcionalidade. Sempre que você for adicionar alguma funcionalidade, tem que ser utilizando filtros, que aí nós usamos o operador do pipe, porque aí ele vai fazer um encadeamento de chamadas, mas não chamadas distintas, separadas por ponto e vírgula. Não permite também operações de incremento ou redução, tá? Então não dá para, você não pode incrementar uma variável, decrementar por algum motivo. Ele não suporta os operadores de deslocamento de bits,
o E ou o OR, que não faria sentido também. E ele tem um escopo limitado ao escopo ali do componente. Então ele não acessa o escopo global do JavaScript. Então elementos como o window, document, console.log ou bibliotecas como math não estão disponíveis dentro dele. O processamento dele tem que ser feito externamente. E o importante então é saber que esse operador ele é mais focado para exibir alguma coisa, alguma informação, algum dado na tela. Ele não deve conter regras de negócio, ele não deve ser muito extenso, ter muita chamada de muitos filtros ou muito processamento, porque o Angular costuma no seu ciclo de renderização chamar esse operador várias vezes. Então, se ele for muito complexo, composto de muitas expressões, ele pode tornar um pouco a renderização da página lenta. Então, o objetivo dele é exibir uma informação na tela com no máximo uma, duas transformações. Tentar deixar sempre o código dele bem enxuto. Aí voltando aqui, agora vamos então executar aqui a aplicação. Ele já terminou, né? Então eu vou dar um npm run tsc para ele compilar o meu código TypeScript. Vou dar um npm start. Aí eu tenho aqui. Esse é o template, ele tá. Eu já deixei algumas informações pré-criadas, porque é HTML puro, então a ideia aqui é adicionar as funcionalidades nessas interfaces que tem botão, mas não faz nada, tem campo de texto, mas é tudo sem funcionalidade. E o nosso primeiro foco vai ser aqui, ó, na interpolação, tá? O código, aqui esse aula 7 é basicamente o mesmo das outras aulas. Se eu abrir o meu index, aqui eu tenho o Bootstrap já configurado para deixar a interface mais amigável. E eu criei aqui, né, tem um componente que nós vamos adicionar aqui todos os recursos do código e aí tem um HTML. Nós também vamos fazer algumas alterações nele. Então, voltando aqui na aula, a primeira coisa que eu vou fazer é o modo mais simples, que é exibir um valor de um atributo na tela. Então, eu vou criar aqui uma variável no meu componente e vou adicionar essa variável na tela. Então, eu vou copiar esse código aqui para ficar mais rápido. Então, aqui no meu component, aqui atributos, interpolação, vou colocar aqui public, olá fulano, tipo string, e ele vai conter olá fulano. Então, um simples atributo do componente aqui. E aqui no meu HTML, aqui nesse olá fulano, eu vou adicionar as chaves duplas e chamar essa variável. Eu vou salvar, vamos olhar aqui na tela. Então, olha, reparem aqui que o Angular, ele exibiu o valor na tela. Agora, o que eu vou fazer é criar uma expressão, tá? Então, eu vou passar dois valores e ele vai me retornar alguma coisa aí. Ele vai executar a expressão. Eu acabei pulando aqui, né, o uppercase. Então, eu vou falar disso aqui primeiro. Então, se eu colocar aqui dois números, ele é uma expressão, né? Uma adição, estou adicionando dois números. Esse tipo de expressão, esse operador de interpolação consegue interpretar. Então, se eu vier aqui 50 mais 100, ele vai retornar o valor 150, ok? Um terceiro caso aqui é eu definir um método no meu componente e eu chamar esse método
para obter o valor deles e somar com mais um outro valor. Então, aqui em métodos de interpolação, vou adicionar o obter juros, retorna um tipo number, então ele retorna o valor 100. E aqui na minha tela eu tenho 1000 mais obter juros, então igual aqui operador 1000 mais obter juros. E se eu olhar lá na tela, aqui 1100. Então aqui ele pegou o valor do 1000, retornou o valor desse método, que é 100, e fez a operação de soma, que retornou aí 1100. E por último eu vou usar aqui um caso de um filtro. Então, na minha view aqui, eu vou chamar o olá fulano, e eu vou chamar o operador de pipe e passar o uppercase. Estou aplicando uma transformação de filtro nele, e aqui ele já retorna o valor em caixa alta. Então, se você tivesse seu próprio filtro, você poderia criar, adicionar aí e funcionaria tudo perfeitamente. Então, basicamente interpolação você vai usar para exibir algum dado na tela, talvez fazer algum processamento com alguma expressão, mas nada, evite algo complexo, ou talvez aplicar alguma transformação, como um filtro, caixa alta, uma formatação de CPF, CEP, qualquer que seja, ok? Então, com isso nós terminamos o tópico de interpolação. Nós vamos falar agora de eventos. Nós já usamos alguns eventos, né, para adicionar ações em botões. E então, eventos no Angular, vamos dizer assim, ele é muito próximo dos eventos do HTML, tá? Então, o Angular tem vamos dizer assim, um wrapper ou alguma camada que consegue manipular os eventos do HTML. Para isso, o operador que ele usa são os parênteses, seguido do nome do evento HTML, só que sem o prefixo on, porque se você olhar o HTML, a documentação dele vai falar que sempre que eu quiser usar um evento, eu tenho que colocar onClick, onKeyDown, onKeyUp ou mouseOver. Então o Angular ele simplifica, ele tira esse prefixo on, então ele fica só com o evento em si, adicionado dos parênteses. Então aqui tem uma tabela com alguns exemplos. Então onClick do HTML, somente clique entre parênteses, onKeyDown, fica somente keyDown entre parênteses, e assim por diante, tá? Aqui é importante falar que eles têm umas regras muito parecidas com interpolação, porém, quando eu for adicionar associar algum evento, eu posso usar dois operadores que eu não poderia usar na interpolação, que é o operador de atribuição. Então eu posso mudar um valor de um atributo, ou adicionar criar uma variável, por exemplo, e eu também posso chamar o ponto e vírgula e executar mais de uma operação, como nós veremos aqui no exemplo. Então, primeiro eu vou criar aqui no meu App Component esses dois métodos que nós vamos usar aqui para... Então, basicamente é um dizer oi, que ele só vai chamar o alert do JavaScript, exibido o valor do nosso atributo lá fulano, e um mostrar texto, que recebe aqui um event, que nós vamos falar dele daqui a pouco, e também vai exibir um alert baseado na informação aqui desse event, que nós vamos entender daqui a pouco. Então, a primeira coisa aqui vai ser exibir um alert box. Então, eu tenho lá o diga oi, eu vou simplesmente adicionar o conteúdo aqui deixa eu voltar aqui,
diga oi. Então, como que eu adiciono? Eu coloco entre parênteses, clique, igual e alguma operação. Qual que é o nome aqui? Dizer oi. Então, dizer oi. Vou salvar. Vou clicar aqui nesse botão. Olá, fulano, que é o valor daquela nosso atributo definido anteriormente. Aqui eu vou usar um outro comando que é o keyApp, e ele vai chamar mostrar texto. Vou copiar esse código aqui. Então eu tenho um input aqui, HTML, e eu vou adicionar um evento onKeyApp, que é quando eu soltar uma tecla, ele vai chamar esse mostrar texto passando o event. Esse event ele é um objeto do JavaScript que meio que representa o componente em questão. Então, o fato de eu passar esse cifrão aqui, event, vai fazer com que o JavaScript forneça para nós um objeto com informações do que do elemento HTML que nós estamos usando naquele momento. Então, eu estou chamando mostrar texto passando esse event, e se eu olhar aqui no Angular, eu chamo esse event.target.value. Então, esse target é o elemento, que é o meu campo de texto, e eu estou obtendo o value dele. Então, quando eu apertar a tecla, né, soltar a tecla, esse evento vai ser chamado e eu vou receber um alert com o valor do campo em questão. Vamos fazer um teste, vai ficar mais fácil entender. Ó, eu digitei uma tecla e ela foi exibida aqui no alert. Aí eu vou fechar. Eu vou digitar uma outra, ele digita o value, tá vendo? Então, o event.target.value ele é um atributo para pegar o valor do elemento em questão. Então, dependendo da interface, ele pode ser bastante útil. E por fim, nós vamos usar o operador ponto e vírgula para vocês entenderem como que é possível usar mais de uma expressão. Então eu tenho oi fulano, e a nossa variável, o nosso atributo lá padrão, ele fala olá fulano. Então eu vou adicionar aqui um evento clique e eu vou falar que o olá fulano, deixa eu ver, olá fulano, aí eu vou usar aspas simples, oi fulano. Então eu tô codificando o valor daquela variável, né, do atributo de classe, e eu vou adicionar o ponto e vírgula, porque eu terminei uma instrução, que é atualizar o valor de olá fulano para oi fulano, e aí eu vou chamar o dizer oi. Então, aqui na tela, quando eu clicar oi fulano, então, oi fulano, eu executei duas operações, tá? A primeira foi uma atribuição na variável lá fulano, e depois ponto e vírgula para separar, e uma segunda instrução que é chamado método, que exibe o valor dessa variável na tela. Então, vamos falar agora de atribuições. Nós temos os eventos, são responsáveis por disparar uma ação da tela do nosso HTML para o Angular. E nós temos atribuições, que é o oposto. Para você executar uma ação vinda do Angular no nosso HTML. E o operador utilizado para isso são os colchetes. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou criar um novo atributo chamado mostrar mensagem. Porque o que nós vamos fazer aqui, ó, deixa eu falar para vocês. Eu vou habilitar um botão, eu vou ter dois botões. E quando eu clicar em um botão, o outro vai ficar inativo.
E quando eu clicar no outro botão, ele vai ficar inativo e vai ativar o outro botão. Então, esse mostrar mensagem, que é o responsável, uma flag, que vai ser responsável por falar qual botão que eu exibo ou não. Então é só um atributo aqui, mostrar mensagem do tipo boolean, e eu vou inicializar ele como verdadeiro. E aí eu vou criar um método para ele, mudar mostrar mensagem. Não retorna nada, mas ele inverte o valor do nosso atributo mostrar mensagem. Então mostrar mensagem igual a não mostrar mensagem. Então ele vai, se é true, vai ser false, se é false, ele vai mudar para true. E aí, deixa eu ver o que eu tenho do código desse que eu posso salvar. Tá, eu tenho dois botões. Acho que eu vou copiar esse código aqui. Fica mais fácil. Copiou mais coisas do que devia. Então, aqui ó, é um botão. Tem as duas classes CSS, porque eu quis deixar um cinza e um outro azul. Aí eu adicionei o mesmo evento de clique para os dois. Então, sempre que eu clicar no botão, eu vou chamar o mudar mensagem, mostrar mensagem, que vai alterar o valor do meu atributo. E a diferença é aqui, que aqui está a atribuição, ó, colchetes disabled. O disabled, ele é um atributo padrão no HTML, assim como vários outros, e o Angular consegue manipular esse valor, tá? Então, o fato de eu colocar esse disabled entre colchetes, eu vou falar para o Angular para ele modificar o valor do atributo do elemento HTML em questão. Então, eu fiz isso para os dois botões. Só que um eu coloquei não mostrar mensagem e o outro mostrar mensagem. Então, se um tiver true, ele exibe. Se o outro tiver false, ele não exibe. E só para deixar mais interativo assim, eu coloquei se mostrar mensagem, ele exibe o label de ativo, se não inativo. Aqui é uma outra forma de usar interpolação, que é com o operador if else, aquele operador ternário, né? Então tem uma expressão que retorna true ou false, exclamação em caso positivo, true, ou dois pontos para o else, que é o caso negativo, inativo. Então eu exibi duas vezes aqui, isso aqui eu mostrar mensagem, aqui não mostrar mensagem, então ele está negando. Então se aqui exibir ativo, aqui vai exibir inativo. Vamos ver como que é isso daqui funcionando então. Então ó, eu tenho ativo e inativo. Ó, reparem que eu não consigo clicar nesse botão, porque a propriedade disabled ele está ativo. Então se eu clicar aqui em ativo, o mostrar mensagem vai ser chamado, vai inverter o valor booleano do meu atributo mostrar mensagem, e aí esse daqui acaba ficando inativo e esse aqui ativa. E assim, sempre que eu clico ele vai mudando os valores de um para o outro. Então o colchetes ele serve para isso. Ele vai ser bom para... Tem o selected do combo box, que também pode ser bastante útil para saber qual elemento selecionar. Tem muitas utilidades, né? Sempre que você precisa modificar um atributo específico de um elemento HTML, você pode usar o colchetes aqui, ok? Então, agora nós vamos falar de um outro tópico que é o One-Way, Two-Way Binding. Então, até agora, nós vimos dois exemplos clássicos de One-Way Binding, que foram os eventos e a atribuição. Então, o evento, ele parte do HTML para o Angular, a atribuição parte do Angular para o HTML. Então, é sempre de uma direção só. Tá? Então, ó, nós temos alguns exemplos aqui. Eu vou adicionar essas duas atributos, só para deixar já aqui na classe, e nós vamos utilizando ele
de acordo com os exemplos. Aqui eu estou definindo dois atributos, nome e nome2, então fulano e ciclano. E aí eu vou ter um método aqui, atualizar nome, que vai falar que o dis.nome é igual ao valor do que está no meu campo de texto. Então, se eu olhar aqui, tá? Eu vou ter aqui o span com o meu nome e no meu input value nome. Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou falar assim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu estou fazendo uma atribuição aqui do nosso atributo nome no value e em cima eu só vou exibir aqui o nome. Então, esse é um exemplo no qual eu estou fazendo uma ação do Angular para o elemento HTML. Eu estou atribuindo ao value do text o valor do meu atributo nome, que é o valor desse atributo aqui, fulano, e ao mesmo tempo eu estou exibindo ele aqui em cima por interpolação. Então, quando eu executar aqui, ó, reparem que aqui é a interpolação e o value é o atributo value que eu do input text que eu defini como sendo o nome. Para vocês repararem como que ele é só um one way, se eu fizer qualquer alteração aqui, nada acontece com o Angular. Ó, fulano aqui continua do mesmo jeito. Então, vocês reparem que nesse caso, a ação ela vem do Angular uma vez, executada no HTML da página e acabou por ali. Já nesse segundo exemplo, é o contrário. Eu vou pegar, tá? E eu vou atualizar o nome. Ó, então vocês vão ver aqui. A minha variável está como fulano e o meu campo de texto ele está associado a um evento que sempre que eu digitar alguma coisa ele vai modificar o Angular. Então, ó, conforme eu digito, ele modificou. Tá vendo? Então, aqui nós temos um evento que está partindo do HTML para o Angular. Porém, se eu alterasse o valor dessa variável ciclano, que é nome, né, o atributo nome do componente no Angular, nada aconteceria com o meu campo de texto, ele continuaria ciclano, porque a ação está só do HTML para o Angular. Então, nós já vimos dois modelos de ação, HTML e Angular, Angular HTML, e aí vem a seguinte questão, que é a questão do two-way binding. E se nós pudéssemos adicionar ambos os recursos ou atribuição com um evento e termos uma relação em que nós temos eventos que partam do Angular para o HTML e do HTML para o Angular. Então esse é o nosso famoso two-way binding e ele usa inclusive os dois operadores de atribuição e evento, que são os colchetes e os parênteses, tá? Normalmente ele é usado com esse ngModel, que também é uma diretiva especial do Angular, que vai permitir esse modelo de two-way binding. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui, nosso terceiro exemplo.
Então, eu estou adicionando colchetes, parênteses, ngModel, e agora eu estou usando aquele nome, atributo nome 2, que é aqui ciclano, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece. Então, tá ciclano, ciclano. O ngModel, você vê que ele não tem um atributo de onKeyApp, ele não tem nada disso. Mas olha, conforme eu vou digitando aqui, vocês reparem que os dois valores mudam. E nesse caso é interessante que se eu alterar o valor do atributo fulano lá no Angular, esse valor ele será refletido aqui também na minha caixa de texto. Então, o Two-Way Binding ele é muito poderoso quando eu quero, de certa forma, fazer um mapeamento na minha tela com o, o Angular, tá? Muito utilizado em formulários, que assim você vai digitando os dados, você tem no JavaScript ali no Angular os dados da tela que está utilizando em questão. Ok? Então, o próximo passo aqui é falar um pouco de classes, estilos, CSS e ngClass. Então, são três formas distintas aí que o Angular permite de manipular os estilos da página. Então, o CSS ele permite, né, estilizar. Nós estamos utilizando aqui o Bootstrap, então vocês estão vendo todo o poder do CSS para tornar a sua aplicação mais bonita e tal. E o Angular também, por sua vez, permite modificar ou tornar dinâmico a adição desse o Style, que é o modelo mais simples. O Style ele vai aplicar um estilo específico no componente. O Class ele é uma classe CSS que permite ter um ou mais elementos, um ou mais estilos. Então, o Class ele é um conjunto de estilos. E o Angular ainda proveu o ngClass para nós, que o ngClass ele seria um conjunto de classes. Então, ele vai um pouco mais além, permite adicionar uma ou mais classes ao mesmo tempo no componente. Tá? Então, aqui também temos que adicionar algumas variáveis, uns atributos aqui de classe. Então, estou adicionando aqui um azul, cadastrar e remover. São três flags também. Tá? True, true e false. Aí tem um mudar estilo. Então, mudar estilo, que ele só vai alterar o valor daquele atributo azul. Nós já vamos usar isso daqui, vai ficar mais claro. E vou definir mais um método aqui, alterar cadastro, que inverte o valor do cadastrar e do remover. Aí o primeiro exemplo aqui, vou tentar copiar, acho que é melhor eu clicar aqui. Isso. Então eu vou vir aqui para o meu HTML. Aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou definindo um botão. A classe, o estilo, né? No caso aqui, estilo, ele também é associado por atribuição. Então é entre colchetes. E tem essa palavra-chave class, tá? Que eu estou atribuindo nesse elemento class. Tá vendo que eu já tenho um elemento class aqui, porque o Bootstrap ele pede esse estilo btn. E então eu estou chamando class.btnPrimary, que é um estilo, né, uma classe que é filha desse class. Então ele vai conter como resultado aqui aquele atributo azul que nós definimos no nosso componente. Então se ele for ativo, essa classe será adicionada ao botão e o botão vai ficar azul. Senão ele vai remover, porque esse btn primary ele é uma classe pré-definida do Bootstrap que torna o botão azul. E eu associei aqui por evento clique e mudar estilo.
Então, se eu olhar aqui na tela, eu clico, ele define quando o atributo azul é true, a classe btn primary é adicionada no CS no botão e ele fica azul. Quando eu clico de novo, ele muda para false e ele remove aquele btn primary. Então o botão fica cinza, que é um padrão do Bootstrap. Aí eu tenho um segundo caso aqui. Esse spam. Que ele vai manipular um estilo específico do CSS. Então eu estou exibindo o valor lá do Olá Fulano, que é o Olá Fulano, e aí o style, que é outro atributo padrão do CSS, aqui nós falamos de classe aqui de style, ponto color, porque o color ele é filho aqui do style. Então eu vou usar de novo aquele atributo azul, tá? Então se o azul tiver definido como true, ele vai aplicar style.color blue. Caso contrário, ele vai aplicar o red, então vai ficar vermelho. Então se eu vier aqui na tela, olá fulano está em azul, porque o nosso botão está definido como azul. Quando eu clicar aqui, ele vai mudar o valor de azul para falso, e aí ele vai exibir o texto em vermelho. Então se eu ficar clicando aqui, ele fica alternando. E por fim, nós temos aqui o uso do ngClass. Então, é um botão que eu quero que, vocês recordam aqui que eu criei esse cadastrar e remover. Então, um é true, o outro é false. Então, ou ele está cadastrando ou ele está removendo. Então, eu quero que esse botão ele alterne entre cadastrar ou remover de acordo com o clique. Então, eu tenho um evento de clique aqui que altera ambos os valores. E aqui ele exibe o label de acordo com o cadastrar. Se o cadastrar for true, ele exibe cadastrar, se não, remover. E o ngClass também utiliza a atribuição, só que reparem que interessante aqui. Quando o meu botão for cadastrar, que eu quero que ele seja verde, eu preciso aplicar a classe btn success. Quando ele for remover, que eu quero que ele fique vermelho, eu preciso aplicar a classe btn danger. Essas são ambas classes do Bootstrap também. Então, olha que legal, o ngClass ele permite selecionar uma ou mais classes de acordo com valores booleanos. Então, btn success, se o cadastrar for true, ele vai adicionar btn success. Se o remover for true, aí ele vai adicionar a classe btn danger e remover a success. Então, ele vai alternar entre verde e vermelho. Então, se eu exibir aqui, ó, o cadastrar está definido como true, remover como false. Quando eu clicar aqui, o remover vira true e o cadastrar false, então ele aplica a classe para deixar o botão vermelho. Então é muito interessante, dá para mudar bastante o comportamento da página em questão aqui. Então agora nós vamos falar um pouco do ngIf, esse também nós já usamos bastante. Ele vai adicionar uma condicional. Se nós quiséssemos comparar ele com aquele disabled, por exemplo, ou com, acho que tem aqui esse display none do CSS, como o CSS ele não tem o poder de remover ou adicionar elementos na árvore do HTML do DOM. Ele vai omitir da tela ou não. No caso o ngIf, o Angular ele realmente remove o elemento
da árvore do DOM ou não, tá? Então, ele não apenas esconde o elemento, ele efetivamente remove. Então, acaba sendo bom porque deixa o código mais fácil de ler, né? Então, vamos fazer aqui um setup lá de novo no componente e aí nós vamos aos exemplos. Então, aqui no meu componente, por ngIf, aqui, eu vou criar um exibir com valor true e um contador que vai ter o valor inicial de 1, do tipo number. E aí eu vou criar dois métodos, alternar valor, que muda o valor de exibir para true ou false, e o incrementar, que incrementa em 1 o valor do meu contador. Então vamos ver os exemplos aqui. Vou copiar o valor desse botão. Então, se copiar o... Eu vou ter que desabilitar aqui. Aqui. Então, vamos voltar aqui no HTML. Entender esse código aqui. Então, eu tenho aqui o olá fulano, que vai ser exibido na tela. Então, eu adicionei aqui o ngIf. É importante sempre lembrar que a sintaxe é essa mesmo, é o asterisco seguido de ngIf. E ele recebe uma expressão true ou false. Então, se tiver que exibir, se o exibir estiver definido como true, ele vai exibir o lá fulano, senão ele vai remover esse componente do DOM. E para isso eu criei um botão com o evento clique naquele alternar valor, que vai esconder ou exibir o texto. Então, se eu vier aqui para o if, esconder, exibir texto, alguma coisa deu errada. Acho que eu esqueci de salvar. Eu esqueci de salvar. Então, olá fulano, exibir, esconder texto. Então, quando eu cliquei aqui, ele alterou o valor do exibir para false e o Angular remove aquele elemento H4, header de marcação do DOM. Quando eu clico de novo, ele seta para true e o Angular vai e insere de novo esse componente lá. Eu tenho aqui um segundo exemplo. Que ele vai... Eu quero exibir um valor quando ele for menor que 5. E eu quero exibir essa mensagem quando o valor do contador for maior ou igual a 5. Então, novamente, eu estou usando o header de marcação H4 com o ngIf contador menor que 5. Então, ele vai 1, 2, 3, 4. E maior ou igual a 5. Então, 5 em diante. E aqui ele também mostra o valor atual do contador. E eu tenho um botão com o evento clique que vai incrementar aí o valor. Então, se eu vier aqui na tela, então, exibindo enquanto o contador for menor que 5. O valor atual é 1, que eu defini como 1 lá como atributo de classe. Eu vou clicar em incrementar. Olha, atualizou aqui para 2, 3, 4. Quando eu clicar de novo, essa mensagem vai ser removida e a outra será adicionada. Tá vendo? Exibindo porque o contador maior ou igual a 5. O valor atual do contador 5. E assim por diante. Então, essas condicionais são bastante poderosas aí para exibição de dados na tela. Isso é um operador utilizado com muita frequência, né? Nós mesmos já utilizamos algumas vezes aqui. E por fim, então, eu vou falar do iteração com o ngFor, outro operador que também nós já utilizamos, que é muito poderoso para montar listas, exibir dados que vêm de um array. Então, ele basicamente, em sua forma mais simples, ele vai só iterar com um componente, tá? Ele vai iterar sobre uma lista
ou no modo mais complexo ele pode também retornar um ID da posição do índice em questão. Então eu vou primeiro definir uma lista lá no meu componente aqui. Então lista de clientes, quero uma array de string, ciclano, fulano, beltrano. E aí eu vou, é melhor tirar aqui. Vou copiar esse código e nós vamos entender o que ele está fazendo. Então aqui no meu HTML, no ng4, o que está acontecendo aqui? Eu estou, para aquela array de clientes, eu estou criando variáveis cliente, né? Então para cada cliente na array clientes, eu vou pegar aqui e exibir o cliente na tela. Então é só o modelo mais básico do ng4, que é só iterar sobre uma collection, uma array. Também não esqueça da sintaxe, tem que usar o asterisco ng4. E esse aqui, a segunda iteração é igual à primeira, porém eu adicionei aqui o ponto e vírgula e eu peguei aqui do index, eu defini uma variável id. Então é a posição corrente da minha iteração, começando sempre do zero, né? Então eu posso, a partir desse momento eu posso exibir aqui o id, dois pontos e cliente. Vamos ver como que fica isso aqui na tela. Ó, aqui é o modelo simples, ele só exibe o nome. E aqui embaixo ele exibe o id e o nome do cliente. Pode, algumas ocasiões é bastante útil essa questão de exibir, de saber a posição em qual eu estou iterando, ok? Bom, então é isso. Com isso nós terminamos aqui a aula número 7, se eu subir aqui de novo. Terminamos aqui a nossa aula número 7 de templates. Essa aula serviu mais mesmo para sumarizar todos os recursos que nós já vimos no curso, agora em um lugar próprio, né? Serve como uma referência. E vimos também alguns conceitos um pouco mais profundidade. E é isso. Na próxima aula nós vamos falar de serviços, tá? Então, serviços vocês vão ver que é muito interessante para deixar o nosso código todo isolado, separado, facilitar a parte de teste, de mocking. Então, é bem interessante, bem simples. Então, eu vejo você na próxima aula. Obrigado, tchau.